Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê. Gente, super fácil, rápido, econômico. Tô apaixonada por esse modelo, espero que vocês gostem. Essa peça, ela ficou com na minha tensão de ponto, ficou com a medida de 70 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. Na videoaula, eu ensino como fazer maior ou menor. Para fazer essa peça, eu utilizei apenas 278 gramas de barbante. Então, é um modelo bem econômico, gente. Super fácil de fazer, como eu falei para vocês. Então, eu espero que vocês gostem, me sigam nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, eu vou utilizar aqui o fio número 6, vou utilizar esse rosa, é um rosa médio, e vou utilizar também o caramelo. Você pode utilizar as cores de sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para arremate. Vou começar trabalhando com o meu fio na cor caramelo. Então, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Essa laçadinha, ela não vai contar como uma correntinha. Esse aqui é o nosso nozinho inicial. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total de 45 correntinhas. Fiz aqui um total de 45 correntinhas. Se você quiser fazer a sua peça maior, você, a partir dessas 45, vai aumentar de 5 em 5 correntinhas. Se quiser fazer menor, vai diminuir de 5 em 5 correntinhas. Então, aqui eu vou laçar, vou pular 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um grupinho, ó, de 3 pontos altos, contando com essas correntes aqui. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, pulo 1, 2 e no terceiro, vou fazendo essa repetição aqui, ó, por toda, até chegar no final, gente. 3 pontos altos, ó, sendo um ponto alto para cada pontinho de base. Vai ficando assim, a gente vai ficando com grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazendo dessa forma até chegar no final. Bom, gente, fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. E aqui, eu fiquei com um total de 9 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, em cima do próximo ponto e faço um ponto alto. Novamente, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu faço 2 correntes, laço, pulo esse intervalo de 2 correntes, venho direto aqui no próximo grupinho de 3 pontos e vou repetir um ponto alto para cada pontinho desse de base. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir aqui. Então, em cima de cada ponto alto, a gente repete ponto alto e sobre os intervalos de 2 correntes, a gente continua fazendo as 2 correntinhas, ó. Vai ficando assim.
A gente vai fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos. Para cada ponto alto de base, eu fui fazendo os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Chegando aqui no final, fiz os meus 3 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou trocar de cor. Isabela, eu não quero trocar de cor. Então, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui, eu vou cortar esse meu fio. Eu vou pegar esse fio aqui e vou trazer ele até chegar no intervalo de 2 correntes para ficar melhor na hora do arremate, ó. Então, eu vou trazer ele aqui para esse intervalo de 2 correntinhas. Ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa. Peguei aqui o meu fio. Vou vir bem aqui nesse intervalo de 2 correntinhas que eu fiz. Ó, aqui tá o meu fio. Então, eu vou vir aqui e vou prender o meu fio na cor rosa, fazendo uma laçadinha, ó. Eu venho aqui, puxo esse fio e faço a minha primeira laçadinha, que é a minha primeira correntinha. Subo 2 e 3. Então, aqui, esses 2 fios, eles vão ficar juntos. Então, para arrematar, a gente dá 2 nozinhos. Então, assim, facilita bastante, gente, o arremate. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos agora. Faço 2 correntinhas, vou laçar. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu não trabalho em cima dos pontos altos, ó. Eu vou trabalhando nos intervalos de 2 correntes. E faço 3 pontos altos. Duas correntes. E agora, em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou trabalhando assim, até chegar aqui, ó, nesse último intervalo de 2 correntinhas. Fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Cheguei aqui, fiz, ó, no último intervalo, agora eu faço 2 correntinhas, vou laçar, e nessa argolinha aqui, ó, de 5 correntinhas que a gente fez, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, vou laçar, venho aqui nesse mesmo intervalo, faço um ponto alto. 2 correntes, laço, venho no mesmo intervalo, um ponto alto. Tenho aqui um total de 3 pontos altos. Dentro dessa argolinha aqui, eu vou fazer um total de 6 pontos altos, todos eles separados por 2 correntes, ó. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Eu venho aqui, ó, e dou uma arrumadinha nos meus pontos, que é pra ficar bem certinho, ó. Então, eu fiz aqui os meus 6 pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, nessa lateral. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai repetir desse lado. Tudo que a gente fez nessa curva, a gente vai repetir aqui, ó, nessa outra curva da peça. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou laçar, vou vir aqui direto nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, e agora, para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou fazer os meus grupinhos de 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no final. Chegou no final,
Nesse intervalo aqui de 5 correntes, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer aqui 6 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui até chegar no final. Gente, fui fazendo aqui até chegar no final. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui eu fiz a mesma repetição que eu havia feito aqui, ó, desse lado. E para cada intervalo de 2 correntes, eu fiz grupinhos de 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei aqui toda a minha volta de número 2. Vamos iniciar aqui a nossa volta de número 3. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, em cima desse próximo ponto e faço um ponto alto. Então, agora, a gente não vai mais trabalhar aqui nos intervalos de 2 correntes. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, separados por 2 correntinhas. Eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui, ó, no último grupinho de 3 pontos altos. Sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto, com 2 correntes de separação. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, ó, tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar e agora eu vou começar a trabalhar aqui a parte da curva da minha peça. Então, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto daquele 6 e vou fazer um ponto alto. Vou laçar e em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui, eu tô trabalhando o meu primeiro aumento. Faço 2 correntes, laço, venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos em cima desse mesmo pontinho de base, ó. Trabalhei aqui mais um aumento. Então, aqui, para cada ponto alto desse de base, ó, desses 6 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui esses 2 grupinhos, vou fazer até chegar aqui no 6º ponto e volto pra gente dar sequência. Então, aqui, gente, ó, eu fui trabalhando 2 pontos altos em cima de cada ponto alto daquele de base. Fiquei com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Ficou assim. Fiz as minhas 2 correntes, vou laçar, e aqui nessa lateral, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Novamente, no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, com 2 correntes de separação, ó, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui a gente vai ficando com grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Chegou aqui, ó, nessa parte da curva, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado. Então, em cima de cada ponto alto desse, a gente vai fazer 2 pontos altos, ficando aqui com 6 grupinhos de 2 pontos altos. Com essa sequência, eu vou finalizar toda a minha volta de número 3. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base, separados por 2 correntes. A minha peça, ela tá ficando assim. Desse lado, eu fiz a mesma repetição, então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo.
vamos dar início à nossa volta de número 4 agora. Eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, venho em cima desse próximo ponto alto, ó, e faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui a gente continua ficando com um grupinho de 3 pontos. 2 correntes de separação, vou laçar, venho em cima desse próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo. E faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntes, e vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó, até chegar aqui no último grupinho de 3 pontos altos, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação. Fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, e aqui na curva da minha peça, ó, em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui nesse segundo ponto, e vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Fazendo aqui mais um aumento no último ponto. 2 correntes, laço, venho aqui no próximo grupinho de pontos altos, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Laço, e aqui no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, aqui a gente trabalhou mais um aumento. Eu vou fazer essa sequência de aumentos por todos esses meus grupinhos aqui, ó, de pontos altos, até chegar aqui nesse último grupinho, que é o 6º grupinho de ponto alto, ó. Sempre trabalhando um aumento no último ponto. Então, eu vou ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, fiquei aqui, ó, com os meus 6 grupinhos de 3 pontos altos. A gente sempre vai trabalhando aumento no último ponto, quando a gente chegar aqui, ó, na curva da nossa peça, tanto desse lado quanto desse lado aqui, porque tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir aqui desse lado. Tudo que a gente fizer aqui nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui. Então, eu fiz as minhas 2 correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 2 correntes, e vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta, trabalhando pontos altos sobre pontos altos com 2 correntes de separação. Quando chegar aqui, ó, nos meus grupinhos de 2 pontos, eu vou fazer sempre um aumento no último ponto, ficando com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Vocês estão observando que agora a gente tá fazendo carreiras de repetição? Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Tudo que a gente fizer nessa curva aqui da nossa peça, a gente vai repetir aqui desse lado. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça. A gente tá trabalhando a nossa volta de número 4. A gente vai seguir fazendo, ó, na lateral, sempre os grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E quando chegar aqui nessa parte de aumentos, a gente sempre vai fazer um aumento no último ponto. Então, aqui, ó, nessa carreira, a gente tinha um ponto alto, nessa a gente ficou com 2, nessa a gente tem 3. Na próxima terá 4, na próxima 5, na próxima serão 6 grupinhos de 6 pontos altos. A gente vai fazendo assim até ter um total de 10 voltas. Eu tô aqui na minha volta de número 4, vou finalizar, fazer até ter um total de 10 voltas e volto pra gente dar sequência. Na 10ª volta, a gente vai ter aqui, ó, 6 grupinhos de 9 pontos altos, para vocês tirarem como base, porque sempre vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base, e no último ponto a gente trabalha um aumento, igual a gente vinha fazendo aqui nas carreiras anteriores. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho, e se vocês não conseguirem, vocês me deixam aqui abaixo nos comentários.
Então, é isso, gente, é a mesma repetição, ó. Tudo que fizer desse lado, repete desse lado aqui. Tudo que fizer nessa curva aqui, ó, da peça, a gente repete desse lado aqui. É bem fácil de fazer, gente, essa peça, vocês vão gostar bastante. Então, é isso, eu vou adiantar aqui as minhas voltas, né, até ter um total de 10, contando com essa primeira volta aqui, ó, e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas carreiras, ó, tá ficando assim a peça, ela fica bem retinha. Então, aqui eu fiz um total de 10 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa volta de número 10, nesses grupinhos aqui que a gente foi fazendo aumento, ó, fui sempre fazendo um aumento no último ponto. Ponto alto sobre ponto alto, no último ponto eu fiz um aumento. Então, aqui a gente ficou com um total de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente ficou com 6 grupinhos de 9 pontos altos, tanto desse lado quanto desse lado aqui, porque tudo que a gente fez de um lado, a gente repetiu do outro, ó. Então, foi ficando assim a minha peça. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e cortei esse meu fio, porque eu vou trocar de cor novamente. Se você não quer trocar de cor, você vai caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor caramelo novamente. Peguei aqui o meu fio na cor caramelo. Vocês podem ir em qualquer um desses intervalos. Eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas. E vou prender esse meu fio, fazendo uma laçadinha. Será a minha primeira correntinha. 2 e 3. Laço, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, contando com essas 3 correntinhas, a gente fica com um grupinho de 3 pontos altos, ó. Faço 2 correntinhas novamente. Vou laçar. Agora, eu venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou laçar. E agora, nesse grupinho aqui, ó, que a gente ficou com 9 pontos altos, eu vou pular esse primeiro ponto, vou vir aqui no segundo e vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes, laço, pulo um ponto apenas, venho no próximo e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Fiquei com mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, pulo esse ponto, venho no intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, aqui, ó, em cada intervalo de 2 correntes, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Em toda a lateral aqui da minha peça, em cada intervalo de 2 correntes, eu vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui nessa parte dos desenhos, ó, em todos esses desenhos que a gente tem 9 pontos altos, a gente vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos, igual eu fiz aqui. A gente não trabalha o primeiro ponto, não trabalha esse ponto aqui, ó, do meio, nem o último ponto. A gente sempre vai pulando um ponto. Nos intervalos de 2 correntes, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, ó. Então, em cada intervalo desse de 2 correntes, entre um desenho e outro, a gente trabalha um grupinho de 3 pontos. E aqui, em cima de cada desenho, a gente fica com 2 grupinhos, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, aqui, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição. Quando chegar aqui na lateral, ó, em cada intervalo de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Chegou ali do outro lado, na outra curva da peça, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete do outro. Então, com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 11. Bom, gente, chegando aqui no final,
Fiz o meu último grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque eu vou mudar de cor novamente. Se você não vai mudar de cor, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntes, ó. Eu vou pegar esse meu fio e vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui. Com ponto baixíssimo não, gente, eu vou trazer ele aqui, ó, para o intervalo de 2 correntinhas, para ficar mais fácil a hora do arremate. Então, foi ficando assim, toda a minha volta, ó. Em cada intervalo de 2 correntes, eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. E aqui, nesses desenhos, ó, em cada desenho, eu fiquei com 2 grupinhos de 3 pontos altos. Lembrando que eu não trabalhei aqui o primeiro ponto, não trabalhei o ponto do meio, nem o último. Foi ficando assim. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor rosa novamente. Nessa carreira aqui, gente, que eu fiz, eu fiquei com um total de 52 grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu fiquei com um total de grupinhos par. Peguei aqui o meu fio na cor rosa, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, que tá aqui o meu fio, pra ficar mais fácil o arremate, como eu falei pra vocês. Vou vir aqui e vou prender esse meu fio na cor rosa, fazendo aqui uma laçadinha. Fiz aqui uma laçadinha, agora eu faço 2, 3, pra ficar aqui as 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E esses 2 fios, eles vão ficar juntos, ó, pra depois a gente fazer o arremate. Agora, eu laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, a gente vai ficar novamente com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes e faço 3 pontos altos. Novamente, ó, 2 e 3. 2 correntes, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, nessa volta, é a nossa volta de número 12, ó. Em cada intervalo de 2 correntinhas, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, em todos os intervalos de 2 correntes, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição. Então, com essa sequência, eu vou finalizar a minha volta de número 12. Quando eu finalizar essa volta com a cor rosa, eu vou fazer mais uma volta exatamente igual com a cor caramelo. Então, vou finalizar aqui essa volta. A próxima carreira, eu vou fazer exatamente igual a essa, só que utilizando essa cor aqui, que é a cor caramelo. Em cada intervalo de 2 correntes, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Então, vou adiantar aqui e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas, ó. A minha peça, ela tá ficando assim. Então, eu comecei a fazer com vocês aqui, ó, essa carreira na cor rosa, fazendo 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, finalizei ela, comecei aqui, ó, uma carreira com a cor caramelo, fazendo 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Então, eu fiz a mesma repetição que eu fiz nessa carreira anterior. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio e trouxe o meu fio aqui, ó, até o intervalo de 2 correntes novamente, para facilitar aí o nosso arremate. Então, ó, a minha peça, ela tá ficando assim. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor rosa. Então, vou pegar aqui, ó, peguei o meu fio na cor rosa, vou vir aqui nesse mesmo intervalo de 2 correntes, ó, que tá aqui o meu fio, para facilitar o meu arremate, e vou prender aqui o meu fio na cor rosa. Fiz a minha laçadinha, que é a minha primeira correntinha. Faço 2 e 3. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo intervalo e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Laço, venho novamente, ó, no mesmo intervalo, um ponto alto.
Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos. Então, eu fiz 4, 5, 6, 7 pontos altos, ó. Fiz os meus 7 pontos altos, agora eu faço uma corrente, vou laçar, vou vir aqui nesse próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto alto apenas. Faço uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e agora eu vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos, ó, igual eu fiz aqui. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma corrente, vou laçar, venho no próximo intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente, laço e vou seguir fazendo essa repetição agora por toda a minha volta. Em um intervalo de 2 correntes, a gente faz 7 pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo intervalo, ó, um ponto alto. Uma corrente no próximo e seguimos fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto, uma corrente, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. A minha peça, ela tá ficando assim. Se você estiver fazendo essa volta aqui e você vir que ela tá muito repuxada, você pode colocar um ponto alto a mais. Então, você pode ir fazendo 8 pontos altos. Se você vir que está embabadado, você pode colocar 6 pontos altos. Para o meu ponto, deu certo. Mas, se você quiser, você pode mudar aqui a quantidade de pontos altos, que não vai dar erro. Pode mudar, gente. Então, chegando aqui no final, ó, dobrei aqui meu tapete para ficar mais fácil aqui. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma que será de separação. Vou laçar, vou vir aqui em cima desse próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, separados por uma correntinha, ó. Uma corrente, vem no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vem no próximo, um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com um total de 7 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Vou laçar, venho em cima desse ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha novamente, ó. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Então, a minha peça, ela vai ficando assim. Essa será a nossa repetição. A gente vai fazendo assim por toda a volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu ponto baixo em cima desse ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo.
vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele para esse intervalo aqui, ó, de uma correntinha, para ficar mais fácil o arremate. Ficou assim. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Olha que lindo já tá, gente. Agora, eu vou fazer a minha última volta, que é o acabamento, com a cor caramelo. Então, aqui eu cortei o meu fio, vou pegar o meu fio na cor caramelo. Aqui o meu fio na cor caramelo. Vou vir bem aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha que a gente fez. E vou prender o meu fio, fazendo uma laçadinha. Agora, eu faço mais uma, duas e três. Vou vir aqui, bem no pezinho desse ponto, ó. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, eu fiz o meu primeiro ponto picô. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha, entre um ponto alto e outro, e vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, pego essas duas laçadinhas e faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Uma, duas, três correntinhas. Pego essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos picô. Se você tiver feito mais pontos altos aqui, você vai ficar com mais pontos picô. Então, aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente fez, entre um desenho e outro, ó, bem aqui nesse ponto baixo que foi em cima desse ponto alto, eu vou vir aqui, pegando ele por trás, ó. Coloco a minha agulha, ó, pegando ele por trás. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vou fazer novamente. Venho aqui em cima, venho nesse ponto baixo, ó, pego ele por trás e faço um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora eu vou vir no próximo intervalo de uma corrente, ó, que é esse, e não trabalho em cima do ponto alto. Venho no intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho pegando essas duas laçadinhas e faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Então, aqui, eu vou seguir fazendo, ó, os meus pontos picô. Três correntinhas, venho aqui, pegando essas duas laçadinhas, fiz o meu ponto picô, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntes, pego essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Três correntinhas e sigo fazendo assim em todos os intervalos de uma correntinha. A gente vai trabalhar um ponto picô, que são três correntes, pega as duas laçadinhas aqui, ó, um ponto baixo. Venho aqui no último intervalo de uma corrente desse desenho, ó, prendi com um ponto baixo. Agora, no ponto baixo, entre um desenho e outro, eu pego ele aqui por trás e faço um ponto baixo. Então, vai ficando assim, gente, ó. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz os meus pontos picô. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto baixo, ó, pegando por trás e faço
um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez, para começar a fazer o picô, e vou prender com um ponto baixíssimo. Laço, e aqui eu vou cortar esse meu fio. Então, foi ficando assim a minha peça. Ó. Em cada desenho desse, a gente ficou com 5 pontos picô. Para arrematar, gente, vocês lembram que eu falei aqui que a gente ia deixando os fios juntos, que seria mais fácil na hora do arremate. Então, eu venho aqui, ó, e faço 2 nozinhos. Esse segundo nó, eu deixo ele bem apertado. Você pode fazer até 3 nozinhos, ó. Venho aqui e corto esse meu fio. Esse fio aqui, eu vou fazer o arremate dele com agulha de tapeçaria. Se você não quiser fazer esses nozinhos, você pode fazer o arremate todo com agulha de tapeçaria, gente. Então, aqui eu vou vir, ó, escondendo esse fio aqui por entre esses pontos, ó, que eu fiz na cor caramelo. Para o arremate ele ficar perfeito, ó. Então, eu venho aqui escondendo esse fio entre os pontos, ó. Com agulha de tapeçaria, o arremate fica bem mais fácil, gente. Ó. Então, eu escondi ele aqui entre os pontos, vou vir aqui e vou cortar esse meu fio. Agora, eu vou abrir a peça para vocês verem. Gente, abri aqui a minha peça, ainda vou arrematar esse fio. Olha que coisa mais linda, gente. Esse tapete, ele ficou muito lindo. Eu tô apaixonada pelo resultado, amei, super fácil de fazer, rápido, econômico. O que é que vocês acharam? Me deixa aqui abaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.